Olá, você que está aqui no canal Netfor no YouTube. Sou André Valente, médico, e é uma honra estar aqui falando sobre um tema que é muito importante para todos nós que gostam de saúde e longevidade ligada à aloe vera. Nós estamos desbravando o novo aloe vera gel. Para quem conhece o aloe vera já de algum tempo, nós temos no Brasil há quase 30 anos, há 3 décadas, esse nosso aloe vera que por muitas gerações, por muitas pessoas, isso aqui gerou bastante benefício à saúde das pessoas. Só que houve uma mudança, no final de 2025 para 2026, houve a mudança para essa nova embalagem, e o aloe vera gel está nessa linda garrafa, só que essa mudança não foi só de garrafa, foi também do seu conteúdo. Ele ficou ainda mais potente. Então nós vamos desbravar hoje, nós vamos dissecar o que tem aqui nessa nova embalagem. Então vamos começar logo, para não ter, é, sem mais delongas, eu vou começar aqui com a nossa apresentação e eu queria, antes de tudo, agradecer a todos que estão aqui, se possível, dê o like no canal e eu queria também compartilhar a minha rede social para quem quiser conhecer um pouco mais do André Valente. Eu tenho o Instagram, que é doutor.andrevalente, e o nosso canal no YouTube também, que tem muito material, conteúdo da área de saúde, mas também de suplementação, longevidade, enfim, uma série de coisas. Fiquem à vontade, se puderem nos acompanhar lá também, será uma honra. Então, desbravando o novo aloe vera gel. O novo aloe vera gel, ele teve uma mudança no final de 2025 e foi um desafio para a equipe da Forever Living dos Estados Unidos. Foi um desafio no sentido de melhorar aquilo que já era fantástico, que já era extraordinário. Então, esse aloe vera aqui se transformou nesse aloe vera. A Barbadense Miller, que é a origem, a planta, a origem é a mesma, só que a forma de manufaturamento dele modificou e melhorou, inclusive do ponto de vista de absorção. Então, essa nova geração do aloe vera, imagine que você tem um produto que está há mais de 3 décadas na vida das pessoas aqui no Brasil e no mundo afora. Então, essa fórmula tradicional, ela é uma fórmula que já vinha há vários anos e o intuito da Forever sempre é de melhorar, de uma forma tecnológica, melhorar e avançar seus processos. Então, se descobriu um novo processo de produção e purificação. Então, isso permitiu a fórmula ser mais simples e mais natural. O que já era muito natural, muito bom, ficou melhor ainda. Então, parabéns a Forever Living. Houve uma redução dos ingredientes, então, assim, a eliminação dos aditivos que eram desnecessários, houve uma simplificação na composição do produto também. Então, ele ficou mais natural, ele aproximou muito mais o aloe vera gel da planta in natura. Então, ela preserva, por incrível que pareça, isso acabou preservando mais nos nutrientes que são presentes no aloe vera. A planta como um todo tem mais de 200 princípios metabolicamente ativos, e na parte onde a gente tem o suco, onde você tem o aloe vera gel, ela tem mais de 75 componentes biologicamente ativos. Vamos comparar um pouquinho a fórmula de cada um. Então, essa fórmula anterior, ela tem componentes, porque se pensava muito na questão do sabor do aloe vera. Quando se iniciou a comercialização, se pensava nesse lado do sabor, do odor, do sabor, da consistência. E aí, a primeira fórmula, ela continha não só aloe vera, como tinha o sorbitol, que é um adoçante que não causa aumento de calorias, mas ele adocicava mais o produto. Isso aí se viu, né, com o passar do tempo, se você prova o novo aloe vera e o antigo aloe vera, vamos dizer assim, a fórmula anterior, que não há necessidade do açúcar. Né? Não há necessidade, até porque se você tem consciência de que você quer saúde, que você quer longevidade, que você realmente quer os benefícios do aloe vera, você não precisa de açúcar, não precisa de outros componentes. Lembrando que o aloe vera também tem ele com sabor. Por exemplo, eu adoro o de manga. O mango aqui pense numa fórmula que assim que eu amo mesmo. Faz parte do meu café da manhã. Então, se você quer algo a mais adocicado, tem ele com cranberry, tem ele com pêssego e tem ele com manga. Então, o sorbitol ele foi retirado dessa fórmula. Tinha também o sorbato de potássio, que é um antifúngico,
apesar de todos eles não serem quimicamente danosos para o organismo, eles se colocavam necessários nessa fórmula antiga, nessa fórmula anterior. E aí o benzoato de sódio, que é um antimicrobiano, é um conservante também antimicrobiano, tinha a goma xantana, que ela era um espessante, um estabilizante, e tinha derivados da vitamina E, que tem efeito antioxidante. Então essa nova fórmula fez essa retirada desses produtos e basicamente tem 3 componentes. 99,7% é aloe vera, extraído da própria planta, sem adição de mais nada. E você tem 2 componentes, que é a vitamina C, o ácido ascórbico, e você tem o ácido cítrico. Ele não tem adoçante, ele não tem espessante, ele não tem conservantes artificiais. Então, isso foi um grande ganho para quem gosta do natural, quem gosta do mais próximo ao que a natureza fez, conseguiu com o novo aloe vera gel. Então, isso aí foi um grande ganho. E esse desafio ele não foi fácil para a equipe, né? A equipe toda da Forever ela relata depois nos treinamentos que isso foi um grande desafio e parabéns a Forever por isso. Então, como é que funciona o novo processo de estabilização do aloe vera? Ele é um processo bem mais moderno, ele preserva a pureza da planta, né, essa forma in natura da planta, e ele utiliza um sistema avançado de processamento. Então, ele combina algumas tecnologias de purificação, também a controle do pH e a essa questão da asepsia, né? Você evitar os micro-organismos, as leveduras, os fungos, as bactérias que podem ser danosas para o corpo. Então, se você não pode ingerir uma bebida contaminada. Então, ela começa assim, o processamento da colheita. Então, a folha da aloe vera, ela é processada rapidamente e ela já vai para o processo de remoção do látex da planta, ou seja, ele rapidamente, após a colheita, ele já vai para o tratamento e todo esse processo de purificação. Então, a remoção do látex, da parte amarela da folha, né? Então, você preserva apenas o gel do interior. Então, essa parte mais externa, onde você tem a aloína, que é uma toxina. E aí eu queria salientar uma coisa, que quando você tem a ingesta de aloína em excesso, uma quantidade maior, você pode ter sérios danos para o organismo. Inclusive, um processo de hepatotoxicidade no fígado e nefrotoxicidade, que é no rim. Então, tem que ter muito cuidado. Por isso que eu, como médico, eu não indico aquela babosa que você tem no sítio. Você pode usar ela para forma tópica externa, mas para ingerir, não. Isso eu nunca indico. Eu indico, simplesmente, só indico o aloe vera gel, porque dá 100% de confiança. E outra coisa, ele tem um selo aqui ó, de pureza, certificação de pureza. Então, dentre as mais de 400 tipos de aloe vera, de babosa, vamos dizer assim, como é chamado no Brasil, só um tem a certificação para ingesta oral no ser humano, que é a Barbadase Miller, e feita dessa forma. Então, após remover essa parte mais interna, o gel, né, de interno, que ele é mais transparente, há um processo de trituração. Então, é uma trituração que ela vai pegar a polpa do gel e tritura em partículas muito menores. Então, isso vai dar mais homogeneidade ao líquido e vai dar uma eficiência na parte de purificação. Então, quando você transforma esse gel de aloe vera em partículas menores, ele vai favorecer todo esse processo, inclusive o processo de absorção no intestino. E isso aí é uma grande vantagem nessa nova fórmula. E aí, depois ele passa para o quarto passo, eu queria salientar isso, porque eu vou falar um pouco melhor sobre o processo de purificação por filtração estéreo. Essa foi a grande sacada da Forever, e aí isso fez com que esse gel ele passe por um sistema de filtração e vai removendo as impurezas e os micro-organismos, então as bactérias, as leveduras, todo o processo que poderia ser danoso para o organismo. E aí ele não destrói os nutrientes, os polissacarídeos que tem no aloe vera. E aí depois há uma estabilização natural, aí entre o ácido ascórbico e o ácido cítrico, e depois ele é envasado nessa nova garrafa. É por isso que houve a mudança na garrafa, inclusive, porque ela favorece todo esse processo e garante a estabilidade e a qualidade do gel chegando na sua casa de forma natural, com todos os ingredientes que vai ser absorvido bem melhor e de uma forma segura, uma forma asséptica, sem micro-organismos ou substâncias danosas. Então,
vamos falar, como eu falei, a questão da purificação da filtração estéreo. Então, o gel é purificado sem destruir os seus componentes naturais. Isso é muito importante. Porque se você fosse manipular esse gel da aloe vera e você destruísse os seus nutrientes, como acontece muito nas polpas, onde você pega a polpa de fruta e basicamente você só está tomando um líquido com sabor da fruta, mas você perdeu totalmente os nutrientes. Então, todo mundo sabe que quando se toma suco de polpa, você perde a maioria absoluta dos nutrientes. Eles já foram destruídos naquele processo. Então, a Forever, ela não permite isso. Ela conseguiu fazer essa filtração estéreo e tem 3 etapas nessa fase que vão remover as impurezas. Então, a etapa 1 é a filtração primária. Ela remove os resíduos maiores, os vegetais, as fibras maiores, então ela vai dar uniformidade de textura para o gel. Aí depois ela vai para microfiltração. Esse gel ele vai passar por membranas que são poros microscópicos, bem pequenininhos, que vão remover bactérias, leveduras e fungos e outras partículas indesejadas. Imagine o tamanho desses poros microscópicos para chegar ao ponto de filtrar esses micro-organismos. Então, isso é alta tecnologia, isso é investimento, né, em prol de uma melhora de um produto que vai fazer o benefício de milhões e milhões de pessoas. E aí a passagem para o terceiro ponto, que é a filtração chama filtração de polimento. É a etapa final, onde remove as partículas extremamente fininhas e vai dar uma clareza para o nosso aloe vera gel. Então, essa mudança é que fez com que a gente consiga botar o líquido totalmente asséptico, sem micro-organismos que são danosos na garrafinha e nessa garrafinha linda, por sinal. Então, houve uma mudança sim na textura e no sabor. A textura ela ficou mais líquida, mais homogênea. Não tem mais aquela questão do espessamento que pareciam grumos do aloe vera. Então, essa fórmula anterior era um pouquinho mais doce, mas a gente sabe que não era doce o suficiente para evitar algumas reclamações. Eu tenho vários pacientes que usam e no início eles sempre reclamam, porque é ruim, porque não, o gosto, aí o pedacinho também incomoda, principalmente as crianças, mas depois que essas pessoas veem o benefício do produto, isso faz toda a diferença. Então, a partir daí, com essa textura que deixou de ser mais encorpada, né, aquela viscosidade ela era maior, ela ficou um sabor mais natural, a textura ficou bem mais leve e a sensação é da planta original. Então, o que você está tomando hoje no novo aloe vera gel é a planta, essencialmente aquilo que realmente sai da planta, sem nenhuma modificação que tire mais da sua naturalidade. Então, esse novo processamento ele preveu a formação de uma nova embalagem. Então, essa nova embalagem ela é feita de PET reciclável. Então, você tem materiais reciclados e que é mais biodegradável, inclusive. Agora, tem que ter alguns cuidados. Então, você que usa o novo aloe vera gel, você vai ter que abrir ele, tem que manter ele refrigerado. Você não vai beber ele na garrafa quanto bebi o outro, porque eu cansei de beber isso aqui. Eu só eu que tomava basicamente ele, então eu tomei várias vezes na garrafa. Isso não pode mais fazer, tá? E com esses cuidados de asepsia, né, que naturalmente a gente já deveria ter. E essa nova forma, ela vem superior ao que já era ótimo, que era ótimo e ficou melhor ainda. Então, assim, é uma fórmula mais limpa, ela basicamente só tem a aloe vera, o ácido ascórbico e o cítrico, ela não tem nenhuma outra adição, nenhum adoçante, espessante, seja o que for, conservante. Ela tem a purificação avançada, como nós explicamos. Ela tem uma polpa que ela facilita, porque como os micronutrientes, as partículas estão cada vez menores, fica bem mais fácil a absorção desses nutrientes. Então vai ficar muito mais rápido, mais fácil a absorção. Então isso aí vai aumentar até 300% mais as vitaminas presentes na planta, que estão aqui nessa garrafinha. Então, o que já era ótimo, vai ficar mais ainda, vai ficar mais potente. Então, chegou, como eu falei, saiu do ótimo para o muito ótimo, né? Então, assim, houve uma superação da equipe com essa tecnologia. Então,
O resultado foi que uma nova geração de aloe vera gel chegou, ela é mais pura, ela é mais natural, ela tem uma tecnologia que é sustentável, ela tem a questão de não usar aditivos, ela tem a questão de você ter material reciclado e que é biodegradável. Então, tudo isso veio a brilhantar o nosso aloe vera gel. Então, essa mudança é uma mudança que veio para ficar, é uma mudança que você tem hoje um quadro de melhora. Então, eu digo para vocês assim que na prática clínica eu tenho 6 anos de experiência com o uso de aloe vera, não só para mim, para minha família, e digo que assim os benefícios desse produto eles são assim incontáveis, são incontáveis. Eles mexem em todos os sistemas do corpo. Eu tenho feito, desde que eu comecei a usar aloe vera, eu vou contar um pouquinho só da minha história rapidamente. Eu iniciei a aloe vera por indicação de um amigo, quando eu trabalhava em um hospital de Covid, e nesse hospital eu peguei uma Covid grave, porque eu trabalhava em UTI, entubando paciente, então eram as piores cepas. E eu fiquei bem sequelado da Covid. E aí a única coisa que me tirou das sequelas, que foi cardíaca, pulmonar, cerebral, na pele, na musculatura, perdi a memória e tive que fazer cateterismo, estava com falta de respiratória, tosse, enfim. O que me salvou foi essa garrafinha amarela aqui, chamada aloe vera gel. E essa mudança foi tão brusca que eu fiquei encantado com o resultado e comecei a pesquisar o que estava acontecendo. Então, eu vou mostrar aqui uma coisa que eu estou fazendo ainda, mas com muita dedicação. Muito feliz porque eu consegui várias fontes de pesquisas que embasaram esse livro, tá? Então tá aqui, tem toda a parte de fundamentação histórica, botânica, química, o mecanismo molecular, as evidências para aplicações clínicas em humano. Eu sempre vou colocando a minha prática clínica, porque o que falta no nosso país é estudos sérios para desvendar mais ainda o que tem nessa aloe vera, como ela pode ajudar na promoção da saúde de nossos pacientes, das pessoas. Inclusive, nós estamos abrindo também 2 frentes de pesquisa com duas universidades muito sérias, uma estadual em São Paulo e uma federal em Pernambuco, e vai estudar os efeitos do aloe vera no organismo. Então, isso aí vai ser algo bem inédito. Eu tenho a honra de estar participando disso. Então, está aqui. Eu quero só mostrar aqui um pouquinho para vocês aqui. Por exemplo, eu descobri o papiro de Eber, que é 1550 anos antes de Cristo, e ele já previa tratamento em seres humanos naquela época, de acordo com doenças. E tinha algumas patologias gastrointestinais que ele relata lá os sintomas e dava como tratamento aloe vera. É bem interessante isso aí. Aí eu vou contando um pouquinho da história aqui do aloe vera, como ele foi estabilizado na época pelo Bill Coates. Enfim, tem muita coisa aqui. Eu coloco até a patente da norte-americana lá nos Estados Unidos, tem aqui toda essa pesquisa que a gente fez. Aí eu sempre boto a perspectiva do minha, né, pessoal. Aqui está toda a parte científica. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho, por exemplo, sobre a semanal, que é um polissacarídeo que é extraordinário. Não cabe aqui hoje, na nossa apresentação, falar dos efeitos da aloe vera. Inclusive, no Netflix tem vários e vários apresentações de várias pessoas brilhantes que falam sobre os efeitos da aloe vera. É só buscar lá. No meu canal no YouTube, eu vou fazer uma gravação baseada nesse livro que eu tô escrevendo. Enfim, tem muita coisa aqui. Se você for ver aqui, todas as vitaminas C, E, o complexo B, vitamina A, os sais minerais, cálcio, magnésio, potássio, sódio, ferro, o que cada um produz de efeito benéfico no corpo, os aminoácidos,
é todo um contexto de promoção da saúde. Então, eu vejo hoje as pessoas ligam muito a aloe vera a doenças. E não é de se espantar isso, porque a aloe vera ela beneficia tanto o corpo que ela faz o corpo funcionar melhor. Então, pessoas com diversas patologias, elas acabam melhorando de suas doenças, de seus problemas, de suas enfermidades, porque o corpo começa a funcionar melhor e vai conseguindo vencer a doença. Então, o que a aloe vera faz é isso, faz o corpo funcionar melhor e dá todos os nutrientes, dá todo o armamento para combater as doenças. Então, se você for ver doenças gastrointestinais, doenças inflamatórias intestinais, síndrome de má absorção, evita lesões tipo pólipo, que podem malignizar nos pacientes. Quando ela entra no corpo, ela melhora a microcirculação, ela vai regular a resistência à insulina, a metabolismo da glicose, ela vai promover o funcionamento do sistema endócrino, nervoso, sistema vascular. Eu tenho vários pacientes assim que chegaram com doença autoimune e que nós conseguimos reverter. Isso eu digo psoríase, lúpus, artrite, tiroidite, enfim. A prática clínica, o que eu aprendi é que se o seu corpo funciona melhor, toda e qualquer patologia que o paciente possa estar passando, o organismo ele vai começar a combater com muito mais intensidade. Eu vejo, como a minha formação é cirúrgica, eu sou cirurgião de ouvido, nariz, garganta, crânio facial e também faço transplante capilar. Eu utilizo na minha prática clínica pré-operatória. Então, 30 dias antes, o paciente sempre toma aloe vera gel e toma o Bioactive, que isso é um conjunto de aminoácidos que vão formar o colágeno no corpo. Então, esses dois componentes aí eu uso todos os pacientes pré-operatórios. Lá no meu canal no YouTube, a gente mostra lá, inclusive eu faço a incisão na pele do paciente e vou dissecando a cirurgia e não sai uma gota de sangue. Eu faço a cirurgia de amígdala, não sai uma gota de sangue. Então, hoje as minhas cirurgias são bem mais rápidas, assim. Eu consigo fazer cirurgias, às vezes, na metade do tempo habitual, porque não sangra. Então, é uma dissecção sem sangramento. A evolução é muito mais rápida. Então, eu digo isso por experiência própria minha e tenho conversado com vários colegas, eles começaram a usar e estão vendo os mesmos resultados. Então, nós vamos traduzir toda essa experiência prática, né, do nosso dia a dia para a parte de pesquisa. Então, por isso que eu estou agora me aproximando do centro de pesquisa, então pessoas muito sérias que vão nos ajudar a enriquecer a literatura nacional, né, no Brasil sobre a aloe vera, tá bom? Eu espero que eu tenha contribuído. Foi uma apresentação rápida. O intuito aqui é mostrar o benefício dessa nova fórmula da aloe vera, que não é só uma garrafa belíssima, é realmente algo que veio para melhorar o que já era ótimo, melhorou o que já era ótimo, tá? E digo a vocês uma coisa, se todo mundo bem soubesse, tomava aloe vera todo dia. Eu particularmente tomo em torno de meio litro ou mais por dia, e a minha vida hoje é outra, tá? Então eu queria agradecer a todo mundo do canal Net4, fiquem com Deus, e estou aqui sempre à disposição. Qualquer coisa, tem os meus canais lá tanto no YouTube como no próprio Instagram, ou muita gente aí da rede também me conhece. Eu estou sempre à disposição, dentro do possível, que a gente puder ajudar e estar contribuindo, nós vamos estar juntos, tá bom? Então, fiquem com Deus, grande abraço e espero que tomem muito aloe vera. Espero que vocês consigam, inclusive, desmistificar essa ideia que o aloe vera ele ficou mais ralinho, mais não sei o quê, nada disso. Ele ficou muito melhor. Lembra que eu falei? Tem vitaminas que aumentaram em 300% no líquido. Então, que já era ótimo, ficou melhor ainda. Tá? Gratidão, fiquem com Deus.